diz assim: o mestre não deve ser um modelador, mas um espírito atento. Será como um instrutor, que não ajuda o atleta no salto. Pode ampará-lo, mas não forçá-lo. Boa noite. Estamos aqui no nosso segunda edição do nosso ciclo de palestras. Agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos também a Deus a alegria e a oportunidade de estar aqui. Eu sou Marinélia, presidente da Montessori Bahia, e estou aqui com vocês sempre, agora quinzenalmente, às quintas-feiras, apresentando os palestrantes e também sendo dinamizadora. Nós vamos ter duas palestrantes. A proporção que, à medida que vocês assistem às palestras, vocês podem fazer, tirar as dúvidas, fazendo perguntas, interagindo. Nós temos hoje duas palestrantes assim. As duas palestrantes, elas falarão com o mesmo tema, a importância da aprendizagem através do movimento. Uma é montessoriana e a outra é psicomotricista. Então, vamos ver como esta aprendizagem acontece. O nosso ciclo de palestras é dedicado, sobretudo, aos pais, às mães, tios, tias, avô, avós, que a família também é responsável pelo desenvolvimento e aprendizagem da criança. Em cada ambiente da casa, em cada local, deve ter um ambiente para que a criança trabalhe a sua autonomia. Quero pedir a vocês também, mais uma vez, que aponte a câmera do celular para o nosso QR Code. Acesse o nosso site, a Montessori Bahia. Associem-se ao Montessori Bahia. Nós temos vários sócios já, mas queremos estudar, queremos um encontro de professores, palestras, estudar mais o Montessori com mais profundidade. Juntem-se a nós. Então, agora, vamos saber sobre nossas palestrantes. Tereza Borg, licenciada em Educação Física, especialista em psicomotricidade pelo ISP-GAE, membro titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade, docente nos cursos de especialização em psicopedagogia na educação, UNIP, atua como professora universitária, terapia psicomotora e orientação a profissionais de berçário. Luciana Barros é mestre em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, e graduada em pedagogia e psicologia pela mesma instituição. Especialista em educação especial e em sistema Montessori, de 6 a 12 anos, e formação de 3 a 6 anos pela ABEM. É diretora da Escola Saci, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje, na Escola Saci, como diferencial de uma educação humanizada, criativa, vibrante e que, de fato, envolve positivamente alunos e professores com aprendizagem. Desejamos a todos vocês momentos agradáveis, com experiências significativas, e queremos convidar agora as nossas palestrantes da noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Então, nesta noite, agora a palavra é de vocês. Boa noite.
Eu estou assim com o coração cheio de alegria. Quero agradecer você, Marinélia, presidente da Montessori Bahia, por essa oportunidade de vir falar aqui de uma coisa tão importante do movimento, a importância do movimento para a educação. Agradeço também a minha colega Eliana Bósio, que com tanto carinho e com tão boa intenção me chamou para essa conversa. Luciana Barros, obrigada por dividir comigo esse bate-papo e quero agradecer muito a toda a equipe que proporcionou essa possibilidade aqui online, que confesso para mim ainda é um desafio muito grande, mas agradeço a todos. E eu, interessantemente, dia 26 de novembro é uma data muito especial para mim. Eu queria dividir isso aqui com vocês. É uma data especial porque exatamente há 21 anos atrás, nesse mesmo horário, incrivelmente, nesse mesmo horário, eu estava defendendo a minha tese, né, na verdade, a minha monografia, na minha especialização em psicomotricidade, com o tema A Importância da Educação Tônica como um pré-requisito para a alfabetização. E hoje eu estou aqui, 21 anos depois, no mesmo dia, no mesmo horário, falando da importância do movimento. Que legal. Maravilha. Bom, vamos conversar então um pouquinho sobre a importância das vias motoras no contexto da educação. Na verdade, como o movimento contribui para o processamento das informações cerebrais. Isso que a gente vai conversar muito hoje. A psicomotricidade é uma função que explica essa relação entre a ação corporal e o desenvolvimento das funções mentais, porque pela ação levamos estímulos ao sistema nervoso. Então, veja, o movimento, ele tem uma intenção, um objetivo determinado por um contexto específico, que move o indivíduo a gerar as suas ações. Portanto, esse movimento não é um simples deslocamento de um lado para o outro, né? Um deslocamento do corpo de um lado para o outro, mas sim uma atitude imbuída de ação e volição, onde essa capacidade de decidir, escolher o melhor caminho para execução de uma ação adequada, né, aquele momento, é dependente de vivências anteriores. Então, para explicar o que eu estou dizendo, eu quero simular com vocês aqui uma situação. Eu acho que vai clarear um pouquinho o que eu acabei de falar. Supondo que você chegue em casa tarde da noite, a sua família está dormindo e você não quer acordar ninguém. Então, você vai ter que controlar o seu movimento, na verdade, a sua passada, a força que você vai pisar no chão, a velocidade com que você vai andar dentro de casa, porque a sua intenção é não acordar ninguém. Para que isso seja possível, você aprendeu isso anteriormente. E você aprendeu a controlar esse movimento, que é voluntário, mas ele é organizado mentalmente para que a execução aconteça da forma que você deseja. Então, provavelmente, você treinou e você aprendeu a fazer isso quando você brincou de pique-esconde, de estátua, de andar em câmera lenta, porque quando você faz isso, quando a criança brinca, ela está mandando diversos estímulos para o sistema nervoso em relação ao tempo, ao espaço, ao que é estar parado, estar em movimento, o que é forte, o que é fraco. Então, todas essas situações vão desenvolvendo a nossa capacidade de planejar o movimento da forma que a gente quer que ele saia. Então, a escola, hoje, ela exerce uma ação educativa durante o período da estruturação de todo esse alicerce psicomotor. Portanto, a ação pedagógica, ela tem grande participação no processo de desenvolvimento junto com a família, tá? Porque a criança vai para a escola muito cedo, ela vai para a escola hoje aos 4 meses, fica no berçário, tem a educação infantil, então é o período de ouro do desenvolvimento psicomotor. Então a escola está ali
ajudando e contribuindo com esse desenvolvimento. Então, dentro dessa hierarquia funcional, né, de organização, os músculos do bebê trabalham incansavelmente e unidos para formar um movimento de adaptação do corpo, mandando sensações organizadas para o cérebro. Então, nos primeiros anos de vida, a atividade postural ela vai se estruturando a partir das conquistas da criança pela exploração do meio. Ela consegue equilibrar a cabecinha, porque o bebê ele fica no colo em alguns momentos. E quando ele está no colo, a mãe apoia a cabecinha, o pai, todo mundo que pega o bebê apoia a cabecinha. E o bebê vai ali, tentando se equilibrar, até o momento que ele fixa, ele consegue equilibrar sozinho a cabeça. É uma grande evolução, né, do reflexo para um movimento voluntário. Depois ele senta sem apoio e fica lá, né, tentando se equilibrar o tronco, depois ele senta com apoio. Aí ele aprende a utilizar os braços, aprende a utilizar a perna. Tudo isso vai acontecendo mediante a vontade que esse bebê tem de crescer, de ficar em pé e andar sozinho para chegar onde ele quer. Então, a partir do momento que a criança aprende a andar, a brincadeira que ela quer fazer, que ela ama fazer e que é muito importante ela fazer para desenvolver toda essa parte neuronal é brincar de andar, porque ela ainda precisa dominar essa habilidade, né? E ao mesmo tempo que ela está dominando essa habilidade locomotora, ela está estruturando também, mandando inúmeros estímulos para o cérebro em relação ao equilíbrio, né, aos sistemas que regulam essas sensações de equilíbrio quando está parado, com os dois pezinhos, e quando está andando, ela tira um pezinho, põe no chão, fica com um pé só, põe outro. Então, essas são as sensações de equilíbrio que vão se formando aí. Com 2 aninhos, em média, a criança já inicia o domínio das relações espaciais. Por exemplo, é a capacidade de comer sozinha, empilhar blocos, encaixar estruturas considerando seus tamanhos diferentes, a menor dentro da maior, né? E essas atividades, elas vão melhorando, né? Todas essas aptidões vão nascendo pelo tempo de exploração que essa criança tem. Ela precisa, além da exploração, a repetição da mesma atividade, porque ela gera ela gera um tipo de memória, que é a memória de procedimento. Essa memória de procedimento, ela vem pela ação motora e por repetições, né, por práticas sistemáticas. Veja só, andar de bicicleta é uma das memórias de procedimento que a gente mais lembra. Então, você, quando aprende a andar de bicicleta, não esquece nunca mais. Você pode ficar anos sem andar de bicicleta. Quando você retomar, tudo bem, você vai ter ali que, né, treinar um pouquinho, mas você não vai esquecer como é andar de bicicleta. Assim como você não vai esquecer quando você aprende a prática de um esporte. Mas isso, gente, acontece nessa eficiência nas execuções, ela vem de coisas muito simples. Abrir e fechar portas, potes, colocar as coisas dentro, derrubar as coisas fora. Isso que a criança adora fazer com 2 anos, essa bagunça toda, né? É porque ela está criando essas memórias pelo procedimento, pela ação motora. E vai ajudá-la a planejar ações. Primeiro, ela acha incrível quando ela vê uma coisa que você coloca dentro, esconde, e ela não acha, e até ela descobrir que ela consegue chegar e achar sozinha, né? E isso também vale para as atividades da vida diária dela, por exemplo, encaixar o pezinho dentro da meia, encaixar a colher dentro da boca para ela se alimentar. Isso tem relação com as praxias, com aquela vontade que ela tem de executar essa ação, e ela consegue fazer. Com 3 anos, a exploração do espaço se intensifica muito. É um momento, né, de que a criança, ela também começa a ter aprender, dar mais valor, assim, né, para as exigências sociais do meio em que ela está. E isso é um avanço muito grande na capacidade cognitiva.
ela começa, na verdade, a criar uma imagem do seu próprio corpo. Porque, veja, com 2 anos, a criança sabe, você pergunta para ela, onde está a cabeça? Ela vai lá, aponta a cabecinha. Onde está o olhinho? Ela aponta o olhinho. Onde está o pezinho? Ela sabe tudo. Só que ela não tem essa noção social ainda. Porque com 2 anos ela tem muito pouca vivência ainda, quer dizer, tem muita, mas ainda não foi o suficiente para criar as imagens mentais. A imagem mental de uma pessoa, a dela mesma. Então, ela vai, aos 3 anos, surge aquele desenho circular, que nós chamamos de garatuja, que é um círculo, quer dizer, ela percebe a forma. A cabeça parece um círculo, né? E que dentro desse círculo tem alguma coisa, tem os olhos, tem o nariz, tem a boca, e assim ela vai aprendendo e vai estruturando toda essa imagem. E isso vem pela vivência que ela tem do próprio corpo. A criança desenha aquilo que ela vivenciou. Com 4 anos, a criança já passou por tantas conquistas, se a gente for pensar. Grandes desafios. Ela aprendeu a andar, ela aprendeu a falar, ela aprendeu a entender minimamente o pensamento do outro. A marcha agora já não é mais uma curiosidade tão grande, já é muito mais fácil, ela não precisa pensar, ela já automatizou essa marcha. Né? Então, começa a ver aí também uma coisa muito importante para a alfabetização, que é a tendência manual, a dominância de uma das mãos. É uma tendência. Com 4 anos, muitas crianças ainda não têm essa tendência, mas muitas têm. Ou seja, ela usa uma mãozinha com mais frequência para comer, para escovar os dentinhos, para pentear o cabelo, para rabiscar, desenhar. Ela usa sempre aquela mão porque é a mão dominante. E a outra mão é a mãozinha que apoia esse movimento, né? Que as duas trabalham em conjunto, mas existe uma mão dominante. E aos 4 anos ela já pode apresentar essa tendência. Se ela não apresentar, também não tem problema, porque ela tem aí até 5, 6 anos para ficar, né? E ela vai apresentar essa dominância por 2 fatores: maturidade do sistema nervoso e também pela vivência que ela tem no ambiente. Ela tem possibilidade de explorar os 2 lados. E aí o cérebro vai entendendo que um lado é melhor para fazer isso, o outro é melhor para fazer aquilo. Então, isso é muito interessante, né? A gente perceber, o professor perceber e ajudar nesse contexto. Olha, então, dos 3 aos 5 anos, a gente precisa privilegiar essa ação espontânea da criança, tanto durante as brincadeiras, como durante as atividades programadas, porque é através delas que essas crianças vão percebendo seus limites. Elas vão agir em torno de regras muito simples, mas são muito eficazes para as percepções espaciais e temporais, que cercam todo o aprendizado da vida cotidiana e escolar também, né? Então, muito importante os jogos de imitação, atividades de música, de representação, brincadeiras de roda, porque ela está explorando os 2 lados, ela está explorando o peso do corpo, ela está percebendo a sua relação, a relação do próprio corpo no espaço, a distância, e tudo isso está levando uma série de informações lá para o cérebro, e o cérebro começa a formar imagens a partir disso, a partir dessa vivência. E a exploração dos objetos tridimensionais, ou seja, pegar um objeto nas mãos e olhá-lo por diferentes posições, e vira para baixo, e vira para cima, e deita, e joga, isso cria conexões importantíssimas e conexões neuronais riquíssimas. Diferente, por exemplo, de só brincar na tela de um computador, porque a tela não te dá essa visão tridimensional. Então, é muito diferente o estímulo. Bom, dos 5 aos 7 anos, algumas maturações ainda estão por vir, principalmente na área da linguagem. Raciocínio lógico, maturidade emocional, mas é nessa fase de 5 anos, dos 5 aos 7, que a criança ela busca muito pela autonomia, porque ela quer se sentir capaz de
de fazer sozinha. Ela já percebeu que ela consegue transformar o pensamento dela numa ação eficiente. Então, ela não quer mais a ajuda do adulto, ela não fica pedindo muito. Agora, se ela não vivenciar isso, se ela não tiver essa possibilidade, ela fica ao contrário, dependente, né? Dependente sempre de um adulto para fazer. Sendo que dos 5 aos 7, ela já tem uma grande autonomia sobre muitas coisas. É possível, desde que ela explore, desde que ela vivencie. Tem uma brincadeira que vai aí desde o bebê até 8, 9 anos, que é a brincadeira de esconde-esconde. E retrata muito bem isso que eu estou falando para vocês. Porque ela parte de uma percepção precária para uma organização complexa, uma estratégia, né, que a criança cria para não ser encontrada. Então, o bebê, ele, quando você brinca de esconde-esconde, você põe lá a mãozinha na frente, assim, do teu rosto, ou do rostinho dele, algum paninho, ele já acha que você está escondido, porque está fora da visão, né? Essa percepção ainda é muito precária. Com 3 aninhos, mais ou menos, as crianças gostam de brincar de esconde-esconde assim, ó. Vamos brincar de esconde-esconde. Se esconde ali, ó. Ela mostra onde você vai se esconder, porque ela vai te achar. Ela organiza o lugar para você se esconder. Com 8, a coisa muda, porque aí ele planeja uma ação, né, que ele quer um lugar que você não encontre, e para isso ele precisa muitas coisas, muitas competências, inibição corporal, sutileza, paciência, percepção espaço-temporal, entre outras coisas, para conseguir ficar ali por um tempo, né, pelo maior tempo possível sem ser encontrado. É uma brincadeira maravilhosa e que trabalha muito todas essas questões. Maria Montessori fala da mão como instrumento da personalidade da criança frente ao ambiente. E eu relacionei isso com a fala de um estudioso da motricidade humana, o Vítor da Fonseca. Ele fala que a habilidade motora fina, né, sobre a habilidade motora fina, ele explica que o que está contido nas mãos são atos da vontade, resultantes da imaginação, dependentes, no entanto, de muitas ações neuronais, para que esse complexo comando aconteça, né? São 27 ossos que cada mão tem. Ossos, tendões e músculos envolvidos para alcançar a precisão de uma ação motora. Ou ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes. Então, vejam como quantos músculos tem que se mover, quanto o cérebro tem que planejar essa ação para que o movimento saia eficiente. Então, essa capacidade de orquestrar uma ideia numa ação corporal é fundamental na adaptação da criança a qualquer ambiente. Então, a ação pedagógica precisa se preocupar com o desenvolvimento psicomotor, oferecendo a ele um lugar de destaque, eu diria, até os 3 anos de idade. Nessa fase, as brincadeiras com o corpo, como balançar, girar, passar dentro de túneis, correr, são as condutas de aprendizado. Aos 7 anos, podemos perceber uma base estruturada em relação às competências psicomotoras básicas, porque o alicerce básico, aos 7 anos, a gente espera que ele esteja estruturado. Mas ele ainda vai caminhar até 12 anos de idade. Não fechou aí com 7 anos. São 12 anos para esse alicerce estar estruturado. Então, a partir dos 8 anos, é possível implementar atividades mais complexas na rotina da criança, mas é necessário praticar. E, lógico, que alguns requisitos básicos participam dessa evolução, como o amadurecimento da qualidade visual, a velocidade, né, de reação frente a um estímulo que é proposto. Então, esse movimento, depois de 8 anos, né, do movimento, é muito interessante para fortalecer o conteúdo, a aquisição, né, a memorização, o aprendizado até de um conteúdo, seja da matemática, da geografia, do português, porque quando você pratica, quando você vivencia, quando você se move para fazer alguma coisa, para aprender alguma coisa, você fortalece as habilidades cognitivas, isso é comprovado cientificamente, né? Principalmente as abstratas.
né? Então, com mais sofisticação, quando você realmente precisa usar a sua ação motora para aprender. Enfim, as vias motoras, elas são fundamentais e parte integrante do desenvolvimento psíquico. E é por isso que eu sou fã da metodologia montessoriana, porque ela educa pela convivência em sociedade, ajudando as crianças a se adaptarem e às diversas mudanças históricas, inclusive temporais. E tudo através da experiência e de um ambiente cuidadosamente preparado, inclusive para explorações motoras. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu passo a palavra agora para a Luciana Barros, que tem muito mais propriedade para falar o que acontece no seio da escola montessoriana em relação a essas oportunidades de vivência motora, que muito me apaixonam. Obrigada. Obrigada, Tereza, obrigada pelo convite, Marinélia, Liane, toda a equipe da Bahia. É um prazer estar aqui com vocês. A gente consegue se aproximar, né, de Minas, e agora a gente aqui pertinho. E essa propriedade aí que a Tereza falou, né, vamos unir as propriedades, porque é uma grande responsabilidade falar para uma psicomotricista, né, de movimento. Então, vou abordar um pouquinho do movimento em Montessori e dar alguns exemplos, certo? E a gente não pode, quando Tereza fala, né, da ação das mãos para aprendizagem, então, Montessori faz isso o tempo todo, né, um método, um sistema multissensorial, então, essa multissensorialidade nos materiais, na Gestalt, né, nas cores, então, essa sensação visual, tátil, sinestésica, ela vai ser grande, né, é a base do Montessori. Eu vou pedir para o Yuri expor uma faixa do desenvolvimento, que é uma faixa do desenvolvimento de 0 a 3, para a gente citar, né? Essa faixa, Maria Montessori, há quanto tempo elaborou, né? Há mais de 100 anos, essa faixa de 0 a 3 anos. Está pequenininho, mas eu queria só mencionar a Ben, né? A Thalita trabalhou essa faixa, tem essa faixa, onde vocês podem ver, e eu tenho ali na linha de cima uma linha azul, e a inferior é vermelha. Como é uma faixa comprida, né? A gente dividiu aí, agradeço a Simone, a Yuri dividiu ela para mim aí no PowerPoint, mas ela vai trabalhar a mão, né, aqui na parte inferior, vermelha, e o equilíbrio na parte superior. Alguns livros também se referem à parte superior como a inteligência. Então, ela vai linkar o desenvolvimento da mão, da destreza, da pega, com o desenvolvimento do equilíbrio de todo o corpo e da inteligência da criança. Maria Montessori dizia, não dê a mão mais do que você dá à mente. Acho que principalmente na primeira infância, quando a gente vê métodos tradicionais, né, já com livro didático na primeira infância, a criança nem pegou no tridimensional, como a Tereza falou, então ela não tem esse preparo, ela não trabalhou a mão e já querem que ela trabalhe a mente, como se fosse partido, né, da cabeça para cima, como a Alicia Fernandes, uma grande psicopedagoga que eu gosto muito, diz, como se a gente conseguisse dividir a criança, mente e corpo, e é indivisível, e Maria Montessori já sabia disso, né? Tem vários capítulos dedicados à mão e o cérebro, essa conexão da mão com a mente. Então, essa faixa é muito bonita, ela vai exemplificar os materiais montessorianos na linha inferior, que é da mão, desde 0 até 3 anos, então, e depois, e em cima, na faixa superior, fazendo esse paralelo com o desenvolvimento da independência corporal, né? Ali em cima está escrito pequenininho que desde que a criança chega ao mundo, ela se prepara para se deslocar nesse ambiente. E se ela é deixada livre para isso, ela vai construir esse movimento para explorar o ambiente e aprender.
né, e conviver e aprender e se aprimorar. Então, esse desenvolvimento da inteligência, ele está continuamente relacionado ao desenvolvimento da mão. Então, chegando ali desde o chocalho, dos móveis, até lá no final, né, as barras vermelhas, a escada marrom, a torre rosa, como que a criança vai ganhando essa destreza, né? Ela reconhece de forma muito única o papel da mão no desenvolvimento da inteligência. Não é à toa, né, como Teresa citou, essa representação do córtex motor, ele está, né, nas mãos, nas pontas dos dedos, e Betsy Cole, quando veio a São Paulo, né, falou para a gente, o cérebro se esculpe de fora para dentro, é o único órgão que conseguimos esculpir de fora para dentro. Como? Com o movimento, né, com o movimento, com a repetição desse movimento, com a possibilidade não só do bebê tocar, por exemplo, o móvel, mas principalmente com a possibilidade dele segurar esse móvel e conseguir sentir, explorar pela via tátil. Então, às vezes, né, até no livro da Montessori, é o que você deve saber sobre seu filho, chega a esse detalhe, né, uma gênia mesmo, de você, às vezes não adianta a criança, você construir um móvel para ela esbarrar a mão, né, às vezes é um móvel colorido, enquanto ela está enxergando ainda preto e branco, né, depois ela vai descobrir o vermelho e as outras cores, mas então ela sugere que seja um móvel preso com elástico, para que a criança possa não só esbarrar a mão nesse móvel, mas também segurar e explorar. E depois ela solta e o móvel volta para o lugar. Né? Que lindo ela ter pesquisado e observado e ter trazido esse conhecimento a nós pais e educadores. Então, é como Teresa observou, né, ela diz dessa construção desse movimento, desse avanço, como que o ambiente Montessori, ele prepara desde zero, né, até, a gente vai falar aí também, até o fundamental também, gradativamente essas aquisições e esse ambiente para a criança ter a movimentação livre e com ela poder desenvolver a sua inteligência. Eu vou pedir para o Yuri passar a primeira foto. Eu trouxe algumas fotos, tá, gente? Que mostra aí um pouquinho a vida prática e movimento. Então, na foto mais à esquerda, a criança está varrendo. É uma atividade que, às vezes, os pais podem achar, mas varrer, vai para a escola e vai usar o tempo varrendo o chão. Quando a primeira escola Montessori que eu montei, né, o projeto, teve um pai que chegou a falar, mas está faltando faxineiro? As crianças estão varrendo o chão, estão limpando a mesa. É isso aqui, né, gente? Para a gente explicar. É ótima essa oportunidade dessa live para as famílias. E aí, o que acontece? É tão difícil, porque a criança se vê no espaço, primeira dúvida dela, onde que eu vou juntar esse lixo, né? Não é tão simples varrer, porque não é ela e a vassoura, ela e a pá, é ela, a vassoura, a pá e todo o espaço que ela precisa dominar. Então, ela não sabe de onde ela vai puxar, para onde ela vai levar esse lixo, né? A gente pode fazer a primeira apresentação marcando um ponto no chão, para onde ela vai convergir o lixo, né? O pó, uma bolinha de papel, até ela acostumar com esse movimento amplo. Então, eu tenho aí nessa primeira foto um movimento amplo que vai envolver os grupos musculares grandes, né? Ombro, braços, e isso é muito importante, porque também tem famílias, né, comum, que são leigas, que não têm obrigação de saber disso, mas acha que aquela caligrafia bonita, que para escrever tem que exercitar a ponta do dedo, né? Então, às vezes, acha lindo aqueles cadernos de muito pontilhado, da criança repetir aquele movimento da motricidade fina, repetir, e não trabalha o corpo todo. Então, nosso controle vem do centro para as extremidades. E eu preciso trabalhar ombro, cotovelo, punho, não somente a ponta dos dedos. Essa inervação, né, ela vai ser alimentada aí por esse trabalho do centro para as extremidades. Como que eu varrer, passar o pano,
né, empurrar água com rodo, puxar água com rodo, transportar objetos grandes, tudo isso vai construir depois essa letra linda que todo mundo quer. Uma, né, das questões, além do cuidado com o ambiente, né, do senso de cooperação, que a gente trabalha muito no Montessori, não é atividade pela atividade, vou deixar meu ambiente limpo, vou cuidar, porque a gente quer no Montessori que a criança sinta a sala de aula dela como a casa dela, a escola como a casa dela. Então, tem esse sentido ecológico, né, que começa das pequenas coisas. Na segunda foto, a atividade de lavar o espelho, que eles amam. E essa atividade marca tanto que as crianças, até no fundamental, falam, atividade que eu lembro e que eu adorava, né, porque joga espuma e puxa com o rodinho e passa a esponja, e eu estou trabalhando a esquerda e a direita, a Tereza falou da mão dominante, e também a gente tem essa lateralização cerebral, como que isso é importante, né, a criança se vê no espelho, e aí ela vai estar atuando também com cuidado com o ambiente, com a limpeza, mas também o movimento, né, puxando o rodinho da esquerda para a direita, a gente já vai entrando com essa posição, com a direção da nossa escrita ocidental. E o terceiro quadrinho, abrir e fechar potes, já é um movimento mais refinado, e a gente no Montessori busca variar os tipos de tampas, né, e rosca, então eu tenho um potinho de puxar, eu tenho um potinho de empurrar para outra parte da tampa abrir, eu tenho um potinho de tampa de rosca, tem um potinho de encaixe, então são movimentos de mão diferentes. E isso vai trazer estimulações diferentes para fortalecer essa rede neuronal de todo o córtex motor. E isso, é claro, vai ajudar nas aquisições outras, que não só as motoras. Podemos passar para outra foto. Eu não observei que horas que eu comecei. Vocês me ajudem a dar os 20 Não, minutos. pode deixar. Tá bem, tá bem. Ai, Tá bem. gente, Não, tá bem, pode continuar. E motricidade, né, gente? Eu quis pôr essa foto, que é um material de matemática, para quem não conhece, é material para a gente fazer a memorização da adição. E eu gosto porque ela não está ali se movimentando com o corpo todo, mas a gente vê um resultado de atenção, de concentração. Olha como a mandíbula dele está relaxada, né? Ele está absorto ali nessa tentativa das duas parcelas, o azul, né? A primeira parcela, a segunda da adição, e ele está absorto. E quando ele movimenta as duas mãos, ele movimenta a mão esquerda e a mão direita, pegando uma parcela, outra parcela, ele vai unir e ele vai observar o número. E quando a criança movimenta essa mão, que a gente está falando tanto, raramente ele vai se desconcentrar. E o que a gente quer é trabalhar as habilidades para aprender também. A gente não quer trabalhar só o conteúdo da aprendizagem, mas como ele vai aprender, de que ele precisa. Ele precisa necessariamente de uma cadeira e uma mesa para estar sentado? Ele poderia estar sentado, mas o que é prioridade? Né? Ele ter um interesse, então a gente tem a movimentação e a livre escolha. Essa criança, antes de colocar esse material no tapete, ele andou pela sala, ele escolheu buscar esse material, ele escolheu o lugar da sala que ele ia abrir o seu tapete, ele escolheu se ele ia trabalhar sozinho ou se ele ia convidar um colega para trabalhar com ele. Então, a livre escolha de com que eu vou trabalhar, com quem e onde. Se ele está concentrado, aprendendo, não tem por que a gente falar, não, agora não, pega outro material, senta com esse colega, não trabalha no chão, trabalha na mesa, né? Até porque esse é um material longo, que é gostoso de se trabalhar no chão, mas queria chamar a atenção para isso, que a Tereza citou, que é essa ação motora para a aprendizagem. Então, ele está em ação com o corpo dele e movimentando as mãos. Observa o indicador, né? O refinamento do movimento, que ele pega a barrinha vermelha com a mão direita, bem delicadamente, porque ele tem que movimentar sobre essas linhas. E como que ele chega ao trabalho? Né? Essa criança está com 6 anos, 5 para 6, ele passou lá pelo varrer, ele passou pelo limpar a mesa, que o pai achou que não tinha faxineira, ele passou por torcer a roupa, né? Lavar e torcer, como que é importante os movimentos opostos e simultâneos. Então, quando eu faço esse gesto de torcer, eu estou mobilizando, né, os dois lados do meu cérebro e fortalecendo essa rede neuronal.
para novas aquisições. Tem várias coisas para comentar dessa foto, mas temos que passar. Então, movimento e cognição, né, que a gente falou. A cognição, a capacidade dessa aprendizagem, dessa mobilização para o aprender. E essa vida prática, que eu mostrei para vocês antes, uma foto numa agrupada 2, que é a sala de 3 a 6 anos, ela precisa continuar no Fundamental 1, né, que seriam as crianças do 1º ao 5º ano. A gente trabalha com a agrupada 3 e 4, e as crianças aí de 9 anos, também. À direita é uma criança da agrupada 2, espremendo a laranja para fazer o suco, e à esquerda são as meninas mais velhas, do Fundamental 1. Então, muitas pessoas pensam, mas culinária, perca de tempo, tá na escola, é para estar com o livro na mão, copiando a matéria do quadro. E essa concentração, esse interesse delas, né, anotar a receita, pesar, ver o volume, todo esse estudo de conteúdo do Fundamental 1, ele pode ser trabalhado. A vida prática, existe um esquema, né, também da apostila da BEM, que eu gosto muito, que é um círculo. Então, todas as áreas partem da vida prática, podem ser ligadas a ela. Então, se eu faço uma lista de mercado, eu trabalho o preço desse legume, eu trabalho quanto que ficou essa receita, enfim, as etapas, né? Então, para descascar essa cenoura, primeiro a criança vai lavar, secar, enxugar ali, organizar o material, a tábua, picar. Então, o que eu faço antes e depois na vida prática, eu tenho atividades de vida prática com várias etapas, né? Por exemplo, como lavar pratos, o banho do bebê. E quando eu faço etapas, depois eu também faço etapas na matemática, né? Eu somo a primeira parcela com a segunda, eu primeiro resolvo o parênteses, para depois resolver os colchetes, né? Depois as chaves. Então, são etapas. A gente vai trabalhando essa mente matemática, como Maria Montessori dizia. Então, primeiramente inconsciente, depois a consciente. E a criança, o mais importante, ela trabalha esses aspectos com muito prazer, né, de forma muito prazerosa. Então, aqui um lembrete da gente não deixar a vida prática só na educação infantil, né, da gente estender, e tem diferentes atividades para a gente fazer, né? A criança da cidade, pregar botões, aprender a fazer uma bainha, um bordado, um tricô, cuidar dos animais, né? Fazer um curativo, primeiros socorros, colega machucou, vamos ensinar essa independência aí. Podemos passar para o próximo. Se vocês quiserem comentar aí, tá, Tereza, Marinelli, fica à vontade. Nós já temos várias perguntas aqui, mas você comenta que aí já vou começar as perguntas, tá entendendo? Para poder... Pode comentar aí esse slide que eu vejo aqui as perguntas. Tá, esse é a minha última foto, né? Queria trazer um monte. Esse trabalho é um outro exemplo da psicomotricidade no Fundamental 1. A professora, né, trabalhou, ela chamou de corpo e mente, um trabalho que não foi feito com o professor de educação física, que ele é incentivado, ele é feito pela própria professora da turma, dando esse foco, né? Então, quando você estudar alfabetização, né, como fazer essa preparação, reforçando que é o corpo todo, só até 6 anos de idade, 5 na educação infantil, não é suficiente para preparar essa criança, principalmente as crianças que moram, né, em apartamento, que às vezes não tem a liberdade do movimento, não tem o espaço para explorar esse movimento, e a gente precisa sim, na sala de agrupada 3, 1º ao 3º ano, ter o espelho do tamanho do corpo deles, desenvolver essas linhas, essas atividades de coordenação e atenção, né? Então, à esquerda, eles têm que passar nesse zigue-zague com as mãos em contato, sem tirar as mãos, né? A foto do meio, você pode fazer diferentes marcações que indicam colocar o joelho, colocar a mão esquerda, e depois também relacionando a números, né? Relacionando a matemática, as partes do corpo, e simples, né? Eu só preciso de um pedaço de giz e de um chão.
Então, e ter essa consciência, né? O professor do Fundamental 1 ter essa consciência da importância desse trabalho se estender. Bom, quando surgiu esse tema, Luciana, mais Tereza, esse tema, a importância da aprendizagem através do movimento, eu fiquei muito. Como que vai ser isso assim? Uma psicomotricista, outra montessoriana, para fazer esse link. Mas é fantástico você ver que Montessori acredita que uma das formas de aprendizagem é através do movimento mesmo, porque a criança não lê, não escreve, não sabe matemática, e ela aprende interagindo com o mundo. Então, o ser humano está sempre em movimento. Ele anda, o coração bate, fala. E eu li aqui esse trabalho de Tereza, fantástico, sobre todas as atividades Obrigada. das crianças, desde do bebê, não é? E outra coisa que nós queremos lembrar, assim, que o movimento que o Montessori fala, eu estava lendo esse livro até a criança, Tereza, ela não fala só do movimento da criança, ela também fala da importância do movimento também para o adulto. Ela fala aqui nesse Sim. livro, na criança aqui, olha, na atividade motora, ela fala que não resulta apenas no melhoramento da saúde física, mas também infunde coragem e confiança em si mesmo, eleva o moral e suscita enorme entusiasmo nas multidões, o que significa que suas consequências psíquicas são muito mais superiores às de ordem puramente física. Então, ela fala também desse movimento, dessa atividade para o adulto também, nesse livro A Criança. Então, nós temos aqui várias perguntas, está entendendo? Eu vou fazer a primeira Sim. pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Veja, é muito interessante essa pergunta. Qual a consequência de uma criança que é tolhida de se movimentar livremente nos primeiros anos de vida? Bom, a consequência é que ela deixou de Muito boa vivenciar. pergunta. Excelente pergunta, obrigada pela pergunta. Ela deixa de vivenciar importantes etapas para o amadurecimento de algumas funções. Se ela foi tolhida de vivenciar isso, mas depende do porquê, né? Por exemplo, pode ser uma criança que nasceu com alguma dificuldade, que ficou, por exemplo, muito período numa UTI de hospital, então ela foi tolhida também. Então, essa criança é considerada como uma criança que precisa ser superestimulada. Por quê? Porque ela teve uma situação, né, na vida que foi alheia à vontade dos pais, vamos dizer assim. Mas a gente tem uma outra situação, daquela criança que tem pouca vivência. Né? Então, tolhida nesse sentido, entre aspas, ou seja, ela não vivenciou, ela não teve espaço, não deram importância para isso. Então, o que acontece? Ela pode se tornar, nada é uma regra, mas ela pode se tornar uma criança insegura, né? Uma criança que se sente incapaz, e com isso vem outras situações que podem acarretar em dificuldades escolares e também nas habilidades socioemocionais, como, por exemplo, uma baixa autoestima, né? Uma criança que se sente incapaz de fazer as coisas, porque como ela não tentou, como ela não fez, ela sempre precisou de alguém para fazer para ela, porque ela não teve essa possibilidade, então isso pode ser uma consequência, tá? E agora, existem muitos mitos relacionados a isso, né? Eu gostaria até de citar um aqui, que é a questão do engatinhar. Muitas crianças não engatinham, elas passam direto da postura do rastejar, da postura dada para andar, fica em pé e anda. Se ela faz isso sozinha, isso não é nenhum problema. Ela pulou por ela mesma.
Agora, se ela não engatinhou, porque ela ficou presa num berço muito tempo, né? Ela não teve a possibilidade de tentar engatinhar. Isso é uma outra situação. Então, é importante a gente pontuar um pouquinho isso, porque senão parece que todas as crianças vivenciam, elas têm essas etapas. Só que nem todas passam por todas as etapas. Muitas vezes elas pulam por si mesmas. E isso não traz um comprometimento. Tá? Tereza, eu gostaria só de complementar, né, Claro. quando essa pergunta da criança ser tolhida, porque no mesmo livro A Criança, que Marinélia citou, Montessori fala muito da situação que a criança é tolhida com uma tensão muito grande, né, do cuidador, que fala, não pega, vai quebrar, Sim. não vai por aí, muitos nãos, e ela fala, né, de doenças nervosas, porque se ela fosse médica hoje, ela seria dessa área, né? E isso é impressionante. Fala um caso, né, da criança que desenvolveu um tremor. E esse tremor foi culturalmente construído de tanto, né, o pai, ou a mãe, a família dizer não, não pega, não vai machucar, vai cair. E esse ímpeto de proteger a criança, ele é muito comum. Né? Então, como a gente está com esse foco aí para os pais, eu acho importante falar isso. No Montessori, a gente orienta, ao invés de falar não pega, por exemplo, não sobe na cadeira. A gente fala, a cadeira é feita para sentar. Né? Não pega nessa porcelana, vamos aprender a pegar com cuidado? Então, ensinar a fazer, o incentivar esse movimento, para você não tolir nesse sentido também com uma carga de medo, né, de negação, que a criança vai falar, nossa, eu não dou conta de fazer isso, então quem sou eu? Né? Com certeza, a mesma coisa, falando, por exemplo, de comer sozinho, né? Muitos pais não deixam as crianças comerem por causa da sujeira. Só que se ela não sujar, ela não vai aprender a controlar para não se sujar. Aos 2 anos, ela não liga para a sujeira, mas aos 5, ela não vai, se ela não tiver a possibilidade de comer sozinha, se ficarem dando para ela comida, depois ela vai se incomodar e ela não vai querer comer sozinha. Só para penalizar. Mais ou menos essa linha mesmo. Tem outra pergunta aqui, mas antes de fazer essa pergunta, interessante essa pergunta, eu quero também agradecer as mensagens de carinho que nós estamos lendo aí, dos pais, tias, avós. Tem uma mensagem de Carmen, ela pergunta, a indicação de exercitar caligrafia aos 6, 7 anos? A Carmen Lúcia pergunta, é uma amiga nossa, há uma indicação? Quem pode responder? Eu lembrei aqui, eu lembrei aqui dos folhetos, né? Os folhetos na área de linguagem, Montessori propõe, é um folheto pautado, Carmen, mas que ele é gradativo no seu grau de dificuldade, e ele traz também a informação das cores, que ressalta a parte onde fica o corpo da letra, né? Porque toda letra, algumas letras são altas e baixas, por exemplo, o F, eu tenho a parte alta e a parte baixa, e o corpo da letra, o P tem só a parte baixa, o A é uma letra que fica toda nesse corpo da pauta. E o Montessori traz a ideia dos folhetos pautados, que pode ser usado no Fundamental 1, só que ele é gradativo, como tudo, né? Sabiamente Montessori. Então, começa-se a destacar esse corpo da pauta, são umas pautas cor-de-rosa, e grandes, e depois vai reduzindo gradativamente até chegar a uma pauta semelhante ao caderno de pautas tradicional. Eu acho que você impor, né, um caderno pautado tradicional aos 6 anos, eu acho Montessori vai revirar no túmulo, e Piaget também, e Vygotsky também, e muita gente faz isso. Então, essa conquista deve ser gradual. A criança que vem da agrupada 2, das classes montessorianas, normalmente ela não precisa ficar muito tempo nesse folheto, tem umas que nem passam por esse folheto, porque esse trabalho da mão já é muito eficaz com a vida prática, com os materiais de linguagem, com os encaixes de ferro, né, que são materiais de contorno montessoriano, de preenchimento. Mas, caso precise usar, é interessante o folheto pautado. Yuri vai colocar aí a pergunta de Fábio.
gostaria de ouvi-la sobre a união entre psicomotricidade e a vivência Montessori, pois as crianças estão em constante observação do corpo em movimento em idades diferenciadas nas salas agrupadas. O quanto que percebem no desenvolvimento neuropsicomotor e afetivo social. O Fábio Medeiros está perguntando aí, vocês duas podem responder. Obrigado, Fábio, pela pergunta fantástica aí. Vê aí. Entendeu? Bom, pelo meu entendimento, né, por isso que eu digo que sou fã de Montessori, é exatamente. O Montessori trabalha com a psicomotricidade, está lá. Por quê? Porque dá a oportunidade da criança explorar o ambiente. O ambiente, ele é preparado. Eu ouvindo, acho que o ciclo de palestras anterior, é um ambiente preparado, tem os estímulos, e a criança tem a possibilidade, uma autonomia, né, de escolher e de vivenciar aquilo que para ela faz sentido. Porque o aprendizado, ele acontece exatamente porque faz sentido para a criança. Ela explora alguma coisa porque ela quer crescer naquilo ali, ela quer aprender aquilo lá. Então, existe uma união forte, do meu ponto de vista, entre a educação montessoriana e a psicomotricidade. Então, elas estão explorando o seu corpo, estão sentindo e estão percebendo, e depois elas demonstram isso na sua execução eficiente daquilo que é pedido, daquilo que é solicitado nas suas faixas escolares. E com certeza estão em pleno desenvolvimento das habilidades socioemocionais, porque se percebendo e respeitando o outro e percebendo o outro. Então, a empatia está presente em tudo. É tão bonito, né, ver às vezes as crianças mais velhas sabendo mediar esse movimento também, Fábio. Né, eu observei uma situação em sala que a criança ela não alcançava o interruptor e apagar a luz para fazer um momento de linha, né? E aí a colega, né, ela não foi lá e apagou para ela viu a dificuldade, ela pegou um banquinho, toda a sala montessoriana tem um banquinho, acho que é o melhor presente que a criança pode ganhar nessa idade, é um banquinho, que ela muda a visão e a dimensão dela, mas enfim, a colega pegou um banquinho para a criança de 5, pegou um banquinho para a de 3 subir e apagar a luz. Olha que percepção. E ela mediou dessa forma porque a educadora, com certeza, sabiamente, faz a mediação dessa forma. Então, ela ser ponte, e a criança mais nova poder observar a mais velha é muito interessante. E no desenvolvimento motor também, tem criança de 5 que, às vezes, em algumas áreas, né, pode estar a um nível de desenvolvimento da de 4 ou da de 3. E quando a gente está num agrupamento, isso fica diluído. Quando a gente faz um trabalho de linha, por exemplo, a criança ela não critica a outra que às vezes não consegue caminhar pela linha equilibrando a taça cheia de líquido sem derramar. Ela torce para a criança conseguir chegar ao fim desse desafio. Isso é muito lindo. E ela vai se percebendo, puxa, ela é mais velha, já consegue fazer isso, eu ainda não consigo, mas vou conseguir. Né? Ou é diferente de mim. Então, poder comparar, né, Tereza, é muito rico isso, é mágico. Então, temos uma pergunta da Simone Tartucci. Hoje, no mercado, existem muitos aparelhos e brinquedos para estimulação motora. O que vocês pensam dos andadores, guias para crianças não saírem correndo? Muito bem, Simone. Bom, obrigada, Simone, pela pergunta. Bom, os andadores, eles já são condenados aí há muito tempo pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O andador, ele tem uma função específica para uma criança que não consegue andar por uma questão fisiológica, alguma situação orgânica que causa essa dificuldade. Então, o andador pode ser, mas não esse andador que tem nas lojas de brinquedo, né? Um andador
realmente recomendado aí pela medicina, né? Então, o andador, ele tira toda a sensação que a criança tem de desenvolver aquelas áreas cerebrais do equilíbrio. Tira o ponto de equilíbrio, porque a criança, quando ela fica em pé, ela está na ação da gravidade totalmente, né, numa outra situação, e ela tem que criar o equilíbrio corporal a partir de uma outra postura, que não é a sentada, que a base era maior, e na posição bípede a base é menor. Então ela tem que criar ela tem que ter essa sensação, e é a partir desse brincar de andar que ela vai desenvolvendo toda essa capacidade de equilíbrio. Então, o andador, ele traz, além de problemas, às vezes, que deformam até, né, as pernas, se for aquele que a criança fica sentada com as perninhas abertas sobre uma caminha, e tem aquele de empurrar, que também tira a sensação de equilíbrio. Então, ele só é prejudicial no meu ponto de vista, e também do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Pediatria. E quanto as guias, eu também não concordo, porque eu acho que elas mais atrapalham do que ajudam, elas servem para conter a criança. Ora, a criança precisa aprender a se conter sozinha, para ela se tornar um adulto que saiba se conter, que saiba frear os seus impulsos. E a criança aprende isso. Lembra? Eu falei das brincadeiras de estátua, de pique-esconde, onde ela corre, para, corre, para. Quando ela está num ambiente, por exemplo, quando a pergunta anterior veio, e a Luciana explicou, está num ambiente com outros, e ela explora da forma que ela pode, da forma que ela consegue, ela não é cobrada por isso, e ela pega exemplo do outro, e ela vai aprendendo a se conter com isso, a se frustrar, né? E a aceitar os seus limites, e isso faz parte da vida. Agora, se uma criança é contida dessa forma, ou seja, não tem conversa, ela não para pensar, ela não é explorada, ela não é estimulada a fazer isso, ela vai ser um adulto que não contém seus impulsos também. Então, eu sou totalmente contra. Lembrei também, Tereza, da questão da bicicleta de rodinha, né? A gente usa muito lá na escola a runa, que é aquela bicicleta sem pedal. Fantástica. Ela é leve, né? A própria criança consegue carregar. E aí me lembra isso também porque você parte de um controle do quadril, né? Do centro para as extremidades. Exatamente. E a criança, quando ela passa para a bicicleta de pedal, ela consegue andar sem o uso da rodinha. Muitas vezes a rodinha desequilibra a criança, né? Se você está num piso irregular, costuma ser mais perigoso. Então, outra dica aí, os pais que estão com criança de 2 aninhos, 3, é um grande Excelente dica. Natal, Excelente dica. presentão de Natal, dá uma runa. Foi criada na França, né? Que é o centro aí do trial. Dali eles desenvolveram o esporte, o trial, mas a runa é maravilhosa para esse desenvolvimento. O desenvolvimento é muito mais rápido do equilíbrio ou do que numa bicicleta de rodinha, porque é a rodinha que protege. É a mesma coisa, né? Se você fizer uma analogia, é a mesma situação. Uhum. Então, muito bom esse exemplo. É a questão desse autocontrole, só queria dar um toque, né? Quando a gente faz o exercício de linha, e Maria Montessori observava que a criança tem o prazer em ter esse autocontrole do movimento. Então, quando ela consegue, por conta própria, pensar, eu vou ficar imóvel, né? Vou escutar o silêncio, e ela conquista isso, esse autocontrole, ela se sente muito bem. Né, ela se sente empoderada, né? Ela se sente empoderada, ela se sente capaz de fazer. E isso faz com que ela crie coragem e se motive a fazer outras coisas que para ela ainda são difíceis. Porque é isso, a aprendizagem vem da motivação e do desejo de crescer. Né? Então, é isso que a criança precisa. Luciane, quando recebemos uma criança que só escreve com letra bastão aos 7 anos, vocês acham que dá para incentivar a cursiva ou ele já instalou o movimento? Muito bom, Eliana. Uma pergunta muito precisa, essa de Eliana, que a gente sempre encontra isso aí na escola. Isso essa questão. Um pouco... Posso responder primeiro?
Já coçou. Assim, olha só. Essa questão, desculpa, Maélia, eu cortei você, você queria continuar, concluir seu pensamento? Não, tá bem, tá Não, tá, bem. tá. Só foi para chamar Então, atenção nisso. essa questão eu não sou alfabetizadora, mas eu vou falar do ponto de vista do desenvolvimento psicomotor, né? Essa questão da letra tem sido muito discutida. Veja, oferecer e apresentar uma nova letra para a criança não há problema nenhum aos 7 anos. Ela está em plena capacidade para aprender um outro tipo de letra. O que não dá para fazer é cobrar de uma criança que ela faça com, por exemplo, a mesma precisão do que ela já faz a letra bastão, de repente, porque ela só escreve com esse tipo de letra, ela já automatizou. Quando ela for aprender a cursiva, ela vai ter que automatizar a cursiva, ou seja, ela vai ter que explorar, repetir, treinar um pouquinho essa letra cursiva. Só que tem que partir disso, de um desejo. Eu acho que quando a letra é apresentada como uma coisa a mais que ela pode conseguir fazer, uma coisa nova que ela vai aprender, isso é totalmente positivo. Então, eu não sou contra, eu só sou contra quando existe uma exigência de uma coisa que a criança ainda não é competente para fazer e tem muita dificuldade. Se aquilo for um sofrimento, eu acho que não há necessidade, porque a linguagem escrita ela pode acontecer de várias formas, né? Então, e hoje ainda as tecnologias digitais estão trazendo isso, né? De que essa comunicação, a linguagem escrita está mudando, e nós precisamos considerar isso. Né? É só uma observação rápida, que parece que está acabando o tempo, é só verificar, né, o porquê que, se ela está na bastão por alguma dificuldade, né, por exemplo, nós já tivemos alunos, temos com síndrome de Down, que essa motricidade fica realmente comprometida, e se você força uma cursiva, você vai priorizar a forma ao ritmo dele, ao que ele pode avançar. E a gente trabalha tranquilamente assim, e passando depois já para os teclados, né, do computador, do iPad, mas normalmente aos 7 anos eles aprendem muito, memorizam o movimento muito rápido, né, e passam rapidamente para a cursiva. Oh, nós também, Luciana e Tereza, nós não podemos esquecer que através dessas interações eles vão desenvolvendo as habilidades Sim. motoras, as habilidades comportamentais, as habilidades expressivas, que elas vão se tornar como que elas vão futuramente tornar em competências para futuramente aplicação no dia a dia. Então, é muito importante lembrar das habilidades, que com essas interações se formam essas habilidades, não é? Então, eu acho que a gente ainda tem uma pergunta aqui. Vamos ver, o tempo é somente para uma pergunta. Eu entendo que o movimento seja importante para o meu filho, mas ele passa o dia quase todo com os avós, que não percebe essa importância. O que eu posso fazer? Então, a gente tem que dar aula mesmo. Eu gosto lá na escola de conversar muito com os avós. A gente chama às vezes avô e avó para reunião, babá para reunião, né? Muito cuidado com as babás também, né? A gente desde cedo falar com a criança que é um apoio, que é uma pessoa que está ajudando a todos da família, para não aumentar essa dependência e tolir, né? Com a intenção de ajudar, de proteger, de servir, de tolir esse desenvolvimento da criança. E tinha uma pergunta parecida com esse ambiente Montessori pode ser preparado, né, em casa, sim, ele pode. O risco sempre vai ter, mas Montessori dizia, não proíba nada à criança, ensine a fazer. Então, você apresentar como carrega um prato, apresentar como caminha num ambiente cheio de móveis, às vezes, de louças. Então, apresentar, mostrar e não proibir. E o ambiente ele é preparado exatamente com esse estudo científico do que seria um risco para a criança. Então, de 3 a 6, eu tenho material na sala de enfiagem, tenho vidro, porque eu apresento como lidar com vidro. Já na agrupada 1, eu não vou ter objetos pequenos, porque eu sei que a criança vai levar esse objeto à boca.
Então, esse conhecimento das etapas do desenvolvimento, né, da aprendizagem, ele é essencial para a gente preparar esse ambiente, tanto em casa quanto na escola. Bom, vamos responder essa última pergunta de Ana Ruth. Então, para encerrar mesmo as perguntas, o ambiente preparado possibilita a criança movimentar-se de maneira construtiva e segura. Os pais podem preparar um ambiente em casa? Tudo, Ana. Olha, eu acho que em casa, eu acho que o mais importante é a criança participar da rotina da casa, ajudando na rotina da casa. Porque, veja, em casa não é preciso você criar um ambiente estruturado para ela, brincadeiras, atividades estruturadas. Eu acho que ela já se apropria muito, né, das suas capacidades psicomotoras a partir daquilo que ela pode fazer para ajudar, né? Porque ela tem essa compreensão, e o que ela quer é isso, ela age por imitação, a criança adora imitar, ela aprende por imitação. Então, eu acho que em casa o mais importante é fazer com que a criança participe da rotina, da arrumação da cama, ajudar a guardar as coisas, né? Por exemplo, participar quando ela está vendo um programa na televisão, conversar com ela sobre aquilo. E eu acho que toda essa participação, deixar ela se vestir sozinha, tomar banho, né? Quando ela é muito pequenininha, claro, isso não é possível, mas existem coisas que é possível ela fazer. Para ela aprender a guardar brinquedo, a gente tem que guardar um, elas guardam, né? Você guarda 10, ela guarda um, e assim ela vai evoluindo. Então, toda a participação em toda a rotina da casa é o que mais proporciona as habilidades psicomotoras. E é claro, os jogos e as brincadeiras com o corpo em parques, né, dentro da possibilidade. Se não tem possibilidade de ir a parques, um espaço livre, que haja um espaço na casa, um ambiente na casa para que ela possa exercer esse tipo de exploração motora, na minha opinião. Quer falar alguma coisa, Luciana? Não? Eu acho que está bem completa, né? E dá essa possibilidade, essa função. Alguém comentou aí no chat a criança que gosta de ajudar a servir as frutas, né? Então, quando a criança se empodera desse ambiente, está tudo, pelo menos à altura dela, ou que ela tem um banquinho, né? Que às vezes a gente fala, é fruta, mas a fruta está lá no alto, então já deixar as frutas picadas, né, dentro da geladeira, ou deixar ao alcance da criança, ela vai comer mais fruta. Então, preparar... Nós tivemos até uma palestra do Sérgio Portela, que ele fala até sobre isso, está no site no mês passado, no mês de outubro. Então, antes das palavras finais de vocês, eu quero deixar aqui o convite para o dia 10 de dezembro, com a palestra Construindo a Autonomia, com Eliana Bósio e Marco Antônio Delacla. Então, eu quero agradecer a participação de todos, dos pais, mães, de todas as pessoas, das mensagens e tudo, e esperamos que cada um saiam com o coração cheio de amor. Eu trouxe essas orquídeas para vocês, agradecendo essa participação. Obrigada. Agradecendo muito. Então, com vocês agora as palavras finais. Bom, obrigada. Eu estou muito feliz, meu coração está cheio de alegria. Agradeço a todos os participantes, as perguntas. Marinélia, Luciana, agora que eu fiquei mais apaixonada ainda, mais encantada, eu pude ver com mais clareza tudo o que acontece, porque eu já sabia, né? Eu troco muito com pessoas da escola montessoriana, mas eu não tive a oportunidade de estudar na escola montessoriana, mas eu sou apaixonada. Então, muito obrigada por essa possibilidade, dessa conversa aqui, esse bate-papo tão gostoso, tão descontraído, e que muito fortaleceu aí a minha imagem da escola montessoriana. Obrigada. Luciana, você agora. Obrigada, só agradecer essa oportunidade, né? Obrigada pelo convite. Meu coração está aí na Bahia. Isso aí deu vontade de, quando acabar a pandemia, a gente se juntar aí para fazer
ao Já vivo. convidei toda, Luciana, para vir à Bahia. Vamos fazer um encontro na Bahia. Obrigada por todo mundo que está escutando a gente. Tem bastante gente aqui de Minas, né, Rio e Bahia. Muito obrigada pela atenção e pelo interesse em Montessori. Obrigada, boa noite a todos, a todas. Até a Boa próxima. noite.